Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ítalo e o assunto que abordaremos hoje será geração de novos clientes. A principal responsabilidade de um time de marketing é entregar oportunidades suficientes para o time de vendas, fechar novos contratos e gerar o lucro esperado para a empresa. Atirar para todos os lados não é uma boa opção. Para atrair e conquistar clientes também é preciso muito mais do que uma propaganda legal do seu produto. No final das contas, o que você precisa é promover a solução perfeita para a pessoa correta e na hora certa. Então entenda o seguinte: quando começamos a pensar sobre essa geração de novos clientes, como gerar um novo cliente, né? Só tem um meio, é você estudando, né, o mercado onde a empresa está, como essa empresa está inserida nesse mercado, e dessa forma, você tendo essas respostas através de relatórios, de análises mercadológicas, você vai ter a oportunidade de criar ações específicas para pessoas, para o público-alvo e justamente no momento certo. Então, por esse motivo não é importante e não é legal trabalhar atirando para todos os lados, certo? Até mesmo porque uma propaganda ela não vai surtir nenhum tipo de efeito se você não fizer essa mídia de uma maneira que atinja o seu público-alvo, ok? Até mesmo porque quando você faz uma mídia e coloca para todos, ela deixa de ser, né, como posso dizer, assertiva, ok? Assim como na elaboração de um plano go-to-market para a geração de um sucesso absoluto das vendas, você precisa saber quem é a pessoa correta para abordar suas características e necessidades. Depois disso, precisa traçar toda a jornada de compra dela, do primeiro contato com a sua empresa ao fechamento da venda. Então, nesse momento, você vai elaborar o que? Quem seria, na sua visão, o cliente perfeito para sua empresa, né? Você entendendo quem é o seu cliente perfeito, você consegue traçar o público-alvo ao qual você quer atingir. Você sabendo o público ao qual você quer atender, consequentemente você acaba tendo aí uma visão correta do mercado e acaba criando ações específicas para esse público. Depois disso, você precisa traçar toda a jornada, né? Depois que você entendeu quem é o seu público-alvo, quem é o seu cliente em potencial, você vai entender qual é o que ele precisa fazer, qual é a jornada, qual é o primeiro contato. A partir do primeiro contato, quais serão os passos que nós vamos tomar até o fechamento desse contrato, da venda. A melhor maneira de obter essas informações é por meio de uma pesquisa de persona. Um estudo mercadológico realizado com os seus melhores clientes com o objetivo de definir o perfil do seu cliente ideal. Dessa forma, você saberá exatamente quem precisa atrair, com que linguagem se comunicar, o que dizer, onde dizer e, o mais importante, a maturidade da pessoa em relação à decisão de compra. Então, quando você começa a obter esses estudos, um deles é o estudo de persona. O estudo de persona, ele é um estudo mercadológico e ele é realizado, né? Ele é criado justamente para você entender quem é o seu cliente ideal, tá? Quem são seus clientes ideais. Então, nessa pesquisa de persona, você vai observar quais são os hábitos de consumo, você vai observar qual é o tipo
de consumo que ele realiza. Você vai entender dentro dessa persona quem é essa pessoa, né? E dessa forma você consegue saber exatamente quem precisa atrair, como atrair e qual linguagem se comunicar. Por exemplo, quando você observa propagandas como mídias, né, como do Netflix, qual a linguagem que eles utilizam? Observe que é uma linguagem formal, né? É uma linguagem, digamos assim, desculpa, é uma linguagem informal, mas respeitosa e com um tom humorístico, né? Com quem? Quem é o público-alvo deles, né? São todas as pessoas? São as pessoas que estão querendo assistir filme? Quem quer assistir filme? Quem quer assistir filme geralmente está mal-humorado? Como que tá essa pessoa, né? Então eles fizeram todo esse estudo para descobrir qual tipo de linguagem utilizar e como se comunicar. Lembrando que quanto mais assertiva for a comunicação com o cliente, melhor vai ser a questão desse entendimento, né? Melhor vai ser essa questão do da credibilidade que você vai passar com o seu trabalho. Definição dos canais de comunicação. Por maiores que sejam as vantagens e as possibilidades do marketing digital, você não pode usar tudo o que está disponível, correto? É necessário definir quais são as estratégias e canais mais adequados para promover a sua marca. Por exemplo, como fazer isso? A partir da mercadologia, estudando o comportamento da sua audiência, para assim definir quais são as plataformas ideais para se comunicar, vamos pensar nas redes sociais. As opções são muitas, correto? Isso significa que você deve estar presente em todas? A resposta é não. E por que não? Porque nem toda plataforma, nem todas as opções de rede social fará sentido para o seu negócio. Nem toda mídia que você criar fará sentido para o seu negócio. Por esse motivo, você precisa realmente pensar onde está o seu cliente. Em que lugar faz sentido eu falar do meu produto? Qual plataforma eu vou utilizar? Eu posso usar o Facebook? Posso. Posso usar o Instagram? Posso. Posso utilizar o Twitter? Posso. Posso utilizar um vlog? Posso utilizar um blog? Posso ter uma conta no YouTube para um vlog? Posso. Eu posso realmente tudo, mas o que faz sentido realmente para a empresa? Então vamos supor que é uma empresa que ela quer trabalhar o marketing de conteúdo. Onde ela vai trabalhar esse marketing de conteúdo? No site da própria empresa? Pode ser. Então, com publicações periódicas, ele acaba trabalhando conteúdos informativos e que liguem de alguma forma e que faça alguma conexão de alguma forma com o produto ou a marca a qual ele pertence, ok? Entendendo isso, a gente consegue entender que as redes sociais você pode utilizar, as mídias digitais você pode utilizar, porém, elas só vão fazer sentido se antes disso você tiver o que? Uma estratégia. E para você criar essa estratégia, você precisa do quê? Estudar o comportamento da sua audiência. Quem conhece a sua empresa? Quem é do seu cliente? Das pessoas que sabem que a sua empresa existe? Como que funciona esse comportamento? Um exemplo. Se eu tenho... vamos supor que eu tenho pessoas
Eu sou dono de uma empresa que promove eventos e no próximo final de semana, aliás, no dia 30 de algum mês X, eu vou fazer, vai cair no final de semana e eu realizarei uma festa rave. Qual sentido faz eu fazer uma publicação dessa festa rave no Instagram, mas impulsionar ela às 9 horas da manhã? Vamos lá. Pensou? Não faz sentido. Porque uma pessoa que frequenta esse tipo de entretenimento são pessoas que já têm um hábito, muitos aí já costumam ter um hábito mais noturno. Então, se porventura eu fizer essa mídia e impulsionar ela às 7, 8 da noite, consequentemente eu terei maior resultado, tanto no alcance quanto na venda em efetivo, ok? Então, entenda que é o seguinte, por que eu não publiquei essa festa no LinkedIn? LinkedIn é uma rede social, porque o perfil da rede LinkedIn é um perfil profissional onde ele não trabalha em entretenimento. Ele serve apenas como uma vitrine para você mostrar os seus predicados às empresas, bem como serve também para você visualizar as empresas, o portfólio das empresas no que tange a vagas de trabalho, o endomarketing, o que os colaboradores falam das empresas. Então, dessa forma, a gente entende que, por exemplo, o LinkedIn, você não faria sentido você publicar. No Instagram já faz sentido. Mas vamos pensar um pouco mais. Dentro de uma plataforma como o YouTube, quando você cria, né, um marketing de conteúdo, você cria, por exemplo, um vlog falando sobre, vamos lá, deixa eu pensar, sobre pele. Quais tipos de pele e tudo mais. O que esse vlog ele pode estar associando? Ele pode estar associando desde a utilização de um creme ou até mesmo de uma fotoproteção ou de aspectos saudáveis da pele, mas no intuito de ser algo voltado para a saúde, então pode ser um serviço de estética que esteja fornecendo essa informação. E através dessa informação, você começa a criar o quê? O conteúdo, e esse conteúdo sendo disseminado na plataforma correta, que fale diretamente com o seu cliente em potencial, ela se torna extremamente assertiva, ok? Então, novamente, não basta você simplesmente criar um conteúdo e colocar ele na rede, certo? Você precisa exatamente O que você precisa fazer exatamente é entender quem são as pessoas que te dão audiência para assim você determinar qual plataforma faz sentido você se comunicar com elas. Então, por exemplo, faz sentido para a minha empresa falar com algum jovem e ficar utilizando outdoors? Por exemplo, é uma empresa que tem um trabalho focado no serviço para o adolescente, ok? Faz sentido eu ficar fazendo propagandas em outdoors? Eu creio que não. Por quê? Porque o jovem ele está antenado aonde? Nas plataformas digitais. Sendo assim, é muito mais assertivo você trazer ele para conhecer o seu trabalho, conhecer o seu serviço através das mídias, e consequentemente ele acaba aí apresentando isso aos pais, do que você levar essa informação diretamente aos pais. E isso é diferente quando se trata de recém-nascido, onde a informação precisa chegar nos pais para que ele possa levar essa informação, para que ele possa adquirir essa informação e levar para o filho, certo?
Então, essa é a importância de você realmente escolher qual plataforma você pretende realizar o seu marketing. Em um cenário ideal, talvez fosse a melhor opção, mas entre tantas funções e tarefas ao longo do dia, é preciso selecionar canais mais indicados. Dessa forma, é possível dialogar com seu público-alvo de forma mais precisa. Você percebe que a escolha do canal ideal para que você possa ter esse relacionamento, aproximar esse relacionamento do cliente, você precisa entender qual que vai ser esse mercado, qual que vai ser esse canal, e somente um estudo mercadológico vai te trazer essas informações. Então, ainda pensando nessa questão de um cenário ideal, talvez fosse a melhor opção, né? Você entender quais são as tarefas ao longo do dia do teu público-alvo. Como eu tinha dito, como eu dei aquele exemplo, qual a probabilidade de eu ter uma assertividade se eu fizer uma mídia e lançar no Instagram às 9 horas da manhã de uma festa rave? Isso tudo, gente, é uma base de logística. Por quê? Porque em determinadas horas do dia você pode fazer, você precisa fazer a publicação, você precisa repetir essa publicação. Você pode trabalhar em outros canais de marketing, tá? Outros canais, outras redes sociais, você pode trabalhar outros canais de distribuição. Mas ao longo do dia você precisa ter uma logística de publicações, justamente porque essas publicações é que farão parte aí do contexto no que versa sobre o aumento de visibilidade, o alcance, né? E até mesmo a questão do aumento de vendas, tá? Dessa forma é possível você dialogar com o seu público alvo de forma mais precisa. Então toda vez que você faz alguma ação, que você cria alguma ação, lembre-se que as funções, as tarefas ao longo do dia, você precisa selecionar os canais mais indicados, porque dessa forma seu público ele vai ouvir. Aí, neste caso, sua comunicação se torna mais assertiva, correto? A presença digital é fundamental, mas ela não pode ser feita de qualquer forma. A mercadologia fornece insights. O que são os insights? São ideias que são necessárias para que você defina quais canais priorizar. Quando a gente pensa em quais canais a gente deve priorizar, o que a gente tem que levar em consideração? Público-alvo. A gente precisa levar em consideração o tipo de mídia que nós queremos fazer, que tipo de presença digital nós queremos ter. Então, por exemplo, eu posso ter um marketing de conteúdo? Posso. Eu posso ter aí pro, é, o nome da empresa, a informação da existência do produto através de buscas orgânicas. O que seria a busca orgânica? Após os links patrocinados, quando você vai em qualquer site buscador, após os links que são patrocinados, ou seja, que são aqueles que são pagos, vem as buscas orgânicas. Então, por exemplo, eu posso manter uma presença digital no Google, por exemplo, com uma presença orgânica, né? Ou seja, a pessoa faz uma pesquisa, eu vou utilizar os algoritmos que fazem sentido e que fazem mais sentido na busca, quando o cliente ele busca alguma coisa referente à minha empresa. Então, por exemplo, vamos para imaginar uma empresa de transporte de pets, ok? Quando eu utilizar algoritmos ali, transporte, pets, animal, bem-estar, cuidado, colocar esses algoritmos, o que vai acontecer? Vai aparecer inúmeras, infindáveis aí, vai aparecer algumas empresas que vão patrocinar e abaixo delas vai aparecer aí a minha empresa que
referente a uma busca orgânica. Então, o que acontece? Quando você precisa priorizar o canal, você precisa entender qual canal faz sentido e que tipo de mídia você quer que você precisa, que vai conversar com o seu público. Então, esse mesmo canal, esse mesmo, ainda nesse mesmo exemplo de uma empresa que seja especializada em fazer o transporte de pet, o que ela pode fazer? Ela pode criar um vlog falando de onde ela está saindo, para onde aquele pet vai, obviamente imaginando isso, já imaginando que o dono do pet tem autorizado, correto? Quais são as precauções, quais são os cuidados que existe nesse transporte, quais são aí as amenidades do processo. Isso tudo, quando você coloca em uma mídia, um vlog, por exemplo, no YouTube, você vai ter pessoas que vão começar a seguir, né? E vão começar o quê? A interagir com você. E o porquê que é importante você definir os canais que você quer priorizar? Porque não é, os canais, eles estão aí para te ajudar em tudo que se refere a, por exemplo, a você saber em tempo real qual a opinião do seu cliente, o que as pessoas acham de determinado produto ou serviço. Então, por exemplo, quando você tem por exemplo, quando você prioriza alguns canais, é muito importante você dar atenção aos comentários e não deixar comentários sem resposta. Justamente porque comentários sem resposta ou sem apenas uma curtida, dá a impressão de desleixo. E sim, por esse motivo, muitas vezes, você não é interessante para o seu negócio, não só para o seu negócio, mas também de uma maneira a visibilidade, né, a um marketing negativo, a possibilidade de marketing negativo, você ter aí diversas redes e nas quais você não consiga administrar todas. Ou que cada uma converse com o cliente de uma forma, mas que não, como posso dizer, ela pode até estar em mais canais, mas todas elas precisam falar com o cliente da mesma forma. Então, eu não posso ter um tipo de comunicação no Facebook, um tipo de comunicação no YouTube e um outro tipo de comunicação no Instagram. Não, a comunicação ela tem que ser a mesma. Por esse motivo que é importante você entender quando essa distribuição é feita corretamente, as possibilidades de negócio vão se tornar muito mais amplas. A mercadologia é o que antecede as suas estratégias e ações. Entenda que a mercadologia são os estudos que você realiza justamente para que as suas ações e estratégias sejam, como eu posso dizer, assertivas. E o planejamento ele é necessário para que seus investimentos de tempo e recursos sejam validados. Porque pensa assim, dentro do mercado hoje de marketing, um dos marketings mais em conta comparado ao marketing tradicional é o marketing digital, certo? Quando eu digo em conta, não significa que seja uma coisa barata, mas comparado ao marketing tradicional, ele se torna mais acessível para um número maior de empresas e tem um alto retorno. Ou seja, você gasta menos e tem um retorno maior. Então, o que acontece? Quando você tem essa visão de retorno, quando você tem essa visão de gastos, você precisa realmente criar, você precisa, como posso dizer, o seu dinheiro, o seu budget para um marketing, ele precisa realmente estar muito bem estruturado. Justamente porque quando você criar as estratégias, você precisa justificar, elas precisam ter a justificativa mercadológica, ou seja,
o porquê que você está criando um marketing de conteúdo para determinado produto. Quando você mostra lá a quantidade de clientes que assistem vlogs, que gostam de conteúdos de informação e que você não possui isso, e que isso traria um resultado incrível para a marca de posicionamento, de alcance, consequentemente você acaba tendo o quê? Você acaba tendo uma assertividade justificada. Entende? Não foi que você chutou, eu vou fazer uma mídia e vou colocar lá e deu certo. Não. Você estudou, você viu que este seria o caminho e a partir deste caminho você tomou ação. Então as suas ações elas são justificadas, ok? Entendendo isso, é muito importante que você nunca, em momento algum, faça nenhum tipo de distribuição ou até mesmo de ação sem antes você fazer um estudo mercadológico. Porque senão a sua estratégia ela não será assertiva e o desperdício de dinheiro e tempo serão enormes. Independente do canal que você utilize, seja no meio digital, seja no marketing tradicional. Além disso, os estudos de mercado podem ser úteis em várias etapas dos processos de marketing, seja na hora de enviar no e-mail, seja para a sua estratégia das redes sociais. Muitas empresas, entendendo e tentando padronizar uma linguagem da empresa para o consumidor, elas buscam treinar os seus colaboradores justamente desde um atendimento telefônico, né, até mesmo a um envio de e-mail. Então, quando você estuda o mercado, você estuda o seu cliente, você tem consciência de como abordá-lo da melhor maneira possível, sem que você atendendo ele na necessidade dele, e quando não possível, você consegue falar, não é um não, mas você consegue conversar com o cliente para entender o que você precisa melhorar como empresa. Então, por exemplo, em companhias aéreas, né, os comissários eles têm todo um procedimento de segurança. Porém, atrelado a esse procedimento de segurança, existe um procedimento interno de como você aborda o cliente, né? Como conversar com o cliente, que tipo de vocabulário utilizar com o cliente a bordo de uma aeronave, né? Bem como isso também é uma prática muito muito assim constante em meios de hospedagem, como hotéis. Então, assim, nos hotéis você costuma-se ter um speech telefônico. Então, onde você faz a saudação com o nome da empresa, o seu nome, e pergunta como eu posso ajudar. E a pessoa vai conversar com você, ela vai dizer as necessidades dela e você vai atendê-las, certo? Então, quando você faz estudo mercadológico, você consegue identificar qual tipo de comunicação o seu cliente para falar com o seu cliente. Qual é o tipo de formato de e-mail que o seu cliente deseja receber, ok? Qual é a estratégia dentro das redes sociais, né? Então, como que nas redes sociais as empresas se comunicam de maneira efetiva com o seu cliente, com o seu consumidor, ok? Você, entendendo isso, tenho certeza que a sua estratégia ela vai ser assertiva, você vai economizar tempo e dinheiro da empresa, ok? E além do mais, você vai o quê? Adquirir novos clientes, você vai gerar novos clientes, justamente porque você traz um padrão, certo? Então é isso.